Olá, meus amados, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos hoje para a nossa próxima aulinha. Na aula passada, nós trabalhamos com habilidades. Eu pedi que vocês lessem o capítulo do módulo onde falava de habilidades e falar um pouquinho sobre as habilidades de vocês, né? Nesse quadro aqui, que se encontrava no livro de vocês, se encontra, na verdade, eu até mandei foto desse livro para você, da página. Tinha algumas habilidades. E eu vou comentar aqui de algumas habilidades que eu recebi nas atividades de vocês, né? Eu tive pessoas que têm habilidade de cantar, pessoas que têm habilidade de organização, pessoas que têm habilidade de cuidar um do outro, de contar história, de aprender, de administrar. Mas uma habilidade que me chamou muita atenção foi a habilidade de ouvir os outros. Pouquíssimas pessoas marcaram essa habilidade. Por quê? Porque hoje em dia, para você poder ouvir, para você parar, para você raciocinar o que alguém está falando, em certos momentos é meio que complicado. Mas não é impossível, né? Então, a gente hoje em dia tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional para a gente poder aprender a ouvir o outro, aprender a respeitar a decisão do outro. Então, essa é uma das nossas habilidades que a gente tem que saber trabalhar muito na nossa vida, porque é muito importante que a gente calcule as coisas, planeje antes de falar, antes de abrir a boca para magoar alguém. Então, essa habilidade de ouvir os outros é muito importante. Seria muito bom que todos pudessem praticar essa habilidade de ouvir o outro, de respeitar o outro, né? Temos também a habilidade de organizar. Muitos de vocês marcaram essa habilidade de organizar. É muito bom e muito importante a organização. Tanto na nossa vida escolar, como na nossa vida pessoal. Quando a gente organiza a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar vai bem, a nossa vida estudantil vai bem. E tudo influi isso dentro da nossa sociedade. Não é isso? Então, nós vamos passar para o próximo capítulo do nosso módulo, que fala sobre as habilidades para um mundo melhor. E automaticamente a gente vai falar hoje de dois valores que são essenciais para a nossa vida, que são a coragem e a liberdade. São dois valores que está incluso entre valores e atitude. O valor da coragem e a atitude para ter liberdade. Como é que a gente pode conseguir isso? Tudo parte das nossas habilidades, né? Nós sabemos que quando a gente tem a habilidade de ouvir, quando a gente tem a habilidade de ensinar, quando a gente tem a habilidade de pensar, quando a gente tem a habilidade de fazer algo de bom para a nossa vida, porque a habilidade é o quê? É você estar apto a fazer algo bem feito, né? Então a gente tem que estar o tempo todo nos preparando para receber essas habilidades que a sociedade vai nos impor, porque às vezes a gente é obrigado a ter certas habilidades em certas situações, em certas coisas, porque faz parte da nossa convivência, faz parte do nosso mundo social. Então é necessário que a gente às vezes tente aperfeiçoar em alguma coisa. Por exemplo, estou desempregada, né? Não dou aula mais, então necessito ter uma renda. O que eu vou poder fazer? Eu vou inventar fazer bolo. Vou ter que me especializar nessa área, buscar essa habilidade. Mas assim, se eu me dispus a fazer bolo, é porque algo já me liga a isso, alguma coisa me faz entender que eu tenho habilidade para esse tipo de coisa. Então, a circunstância me obrigou a aperfeiçoar essa minha habilidade. Então, é de acordo com as situações que a gente vai vivendo, de acordo com a nossa sociedade, agora mesmo, nós estamos vivendo um momento difícil, que é poder trabalhar com essas novas tecnologias, trabalhar com esses novos meios de estar levando o conhecimento até a casa de vocês. Então, quem não tinha habilidades no meio tecnológico, a gente vai ter que procurar se adaptar. Não estou dizendo que a gente vai ficar expert, como vocês são, né? Vocês são, assim, expert na questão tecnológica. Mas nós, às vezes, alguns de nós professores ainda não estamos aptos
com essas novas tecnologias. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que correr atrás, vai ter que estudar, vai ter que buscar para despertar nessa nossa habilidade pelas tecnologias. Não é isso? Então, o que fez com que isso acontecesse? A situação, o momento, a necessidade, tá bom? Então, quando pergunta aqui, habilidades para um mundo melhor. Então, nós estamos tentando nos adaptar, nós estamos tentando ter essa habilidade, despertar essa habilidade em nós para um mundo melhor. Porque se essa situação nossa prolongar por muito tempo, então a gente vai ter que se adaptar a ela, né? Não deixando de levar o conteúdo até vocês. Então, essa é uma das habilidades que eu vou ter que trabalhar em mim. No livrinho aqui pergunta uma coisa bem prática. Você gostaria de ser um super-herói? Nossa, quem não sonha em ser um super-herói? Quantas vezes acordamos e falava, nossa, eu sonhei essa noite que eu era super-herói, que eu voava. Não tem isso? Acontece isso muito. Mas como você usaria os seus poderes? Se você fosse um super-herói, como você usaria os seus poderes? A gente está colocando esse exemplo de super-herói poder, de você como pessoa, e o poder suas habilidades. Então, se você fosse um super-herói agora, o que você faria? Vou dar o meu exemplo. Se eu fosse um super-herói agora, o que eu faria? Acabaria com esse vírus. Coronavírus, acabaria com ele. Se eu tivesse o poder que eu queria agora, no momento, era de destruir com esse vírus para que a nossa vida voltasse ao normal. E você? Se você fosse um super-herói, o que você faria agora, nesse momento? O que você gostaria de fazer? Então, a gente vê isso muito em livros, em contos, em histórias, né? A mitologia grega traz muitos heróis pra gente, traz muitas pessoas com muitas habilidades em algumas coisas, mas isso aí está dentro da história. Eles foram muito importantes para a criação da história do mundo, né? Eles foram muito importantes, às vezes, até para nos dar, vamos dizer, esse estímulo, né? A deusa da beleza, o deus do amor, não é isso? Nós tínhamos ali vários personagens da mitologia grega que ficaram conhecidos por conta das suas habilidades, por conta dos seus métodos que faziam para que resolvesse as coisas. Hércules pela força, Narciso pela beleza. Quem já viu falar em Hércules? Quem já viu falar em Narciso? Né? Atena era uma mulher inteligentíssima. Ela tinha a habilidade da inteligência. Tudo ela resolvia, né? E entre tantos outros que tinha dentro da mitologia grega, que tinha a capacidade de resolver problemas, usando o quê? A habilidade, a inteligência. A beleza não é somente a beleza não era, a beleza de Narciso não era usada somente para mostrar que ele era bonito, ele usava a beleza dele para o bem. Hércules usava a sua força para o bem. Ele não usava sua força para o mal. Então, se nós temos uma habilidade, se nós temos um conhecimento maior sobre algo, vamos usar esse conhecimento para o bem. Vamos usar essa habilidade para o bem. Vamos trazer mais pessoas para perto da gente. Vamos mostrar essa nossa habilidade, vamos compartilhar, né? Se eu sou uma pessoa que eu aprendi a fazer bolo, pronto, eu agora já sei fazer bolo. Eu não posso compartilhar com vocês as minhas receitas? Né? Vamos compartilhar. Vamos mostrar que o que sabemos podem ser compartilhado. Nós não podemos ser egoístas. O egoísmo não te faz bem. Porque naquele momento que você fala assim, não, só eu sei fazer isso, mas ninguém sabe. Então aquilo ali não vai ficar só seu por muito tempo. Pode até ser que por algum tempo só você vai conseguir fazer aquilo ali, mas vai chegar um momento que alguém também vai descobrir. E vai começar a fazer também. É igual a habilidade de passar o bom exemplo. Se você é uma pessoa que para ouvir o outro, quando alguém te observar, ó, fulano para ouvir. E ele tem resultado naquilo que ele faz. Então eu vou fazer também. Então é exemplo, né? Seu pai, sua mãe, eles te dão muito exemplo das habilidades. Por exemplo, a filha mulher, eu falo a filha mulher porque é geralmente quem mais acompanha a mãe, né? A mãe tem a habilidade em cozinhar,
A filha já fica curiosa, já vê aquela habilidade que a mãe tem. A mãe já vai o quê? Compartilhar com a filha essa habilidade dela. O pai. O pai, por exemplo, né? Pai, ele adora mexer com carro, com moto. E o filho fica observando. E às vezes as filhas também. E aí acaba o quê? Pegando o exemplo da habilidade do pai e fazendo aquilo também. Isso é o quê? É compartilhar a habilidade para o bem. Então vamos compartilhar aquilo que sabemos e que fizemos bem, né? Vamos compartilhar com o outro. Vamos mostrar para o outro que eu não sou egoísta e que eu consigo também ser um super-herói. Aqui no livro pergunta assim: será que um dia os seres humanos serão capazes das façanhas dos super-heróis? Será que você um dia vai conseguir ser esse super-herói que você gostaria de ser? E desde o início que eu te perguntei, você gostaria de ser um super-herói? Será que um dia você vai conseguir? Vai. De que forma? Dentro das suas limitações, dentro das suas necessidades. Super-herói não é só aquele que tem o poder de voar. Super-herói não é só aquele que tem o poder de desaparecer e aparecer. Super-herói é aquele que tem a capacidade, a habilidade de fazer o bem, de ajudar o outro, de ser humilde. A humildade faz parte da nossa vida. Quando somos humildes, somos verdadeiros super-heróis. Super-heróis na fé. Vamos acreditar em Deus. Não é isso? Então, existem várias formas de sermos super-heróis. Existem várias formas de sermos algo na vida de alguém. Um super-herói na vida de alguém. Por que é considerado o pai e a mãe os super-heróis dos filhos? Porque eles são capazes de fazer tudo para que vocês estejam bem. Os pais de vocês estão a todo momento pensando em vocês. Então, eles são super-heróis da vida de vocês. E um dia vocês também vão ser super-herói na vida de alguém. Ou na vida de um filho, ou na vida de um amor, ou na vida de uma mulher, na vida de um homem. Na vida da sociedade, vamos ser super-heróis da nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento difícil, onde temos que ficar dentro das nossas casas para combater um vilão chamado coronavírus. Então vamos ser os super-heróis da nossa casa. Vamos ficar dentro das nossas casas, protegendo os nossos familiares, os nossos avós, as nossas crianças. Isso é ser super-herói. Porque por mais que você não consiga ir para as ruas combater esse vírus que você não vê, por mais que você não encontre ele em um lugar determinado para que você vá lá e destrua ele, você ficando no seu cantinho, você ficando na sua casa, fazendo a sua higienização direitinho, você está se tornando um super-herói. E ó, a habilidade da obediência. Se nós temos que ficar dentro de casa, por que vamos desobedecer e ir para a rua? Vamos estar prejudicando quem? A nós mesmos. Então é o momento da gente pensar, é o momento da gente refletir sobre as nossas habilidades e começar com a habilidade da obediência. Não é isso? Mas nós vamos agora falar um pouquinho dos valores e das nossas atitudes, tá? O primeiro valor é a coragem. A coragem, ela é um valor, né, que a gente tem que ser trabalhado todos os dias. Porque nós somos, vamos dizer assim, medrosos por muitas situações na vida da gente. Mas não é aquela coragem de enfrentar um ladrão, não é aquela coragem de fazer algo que vá te prejudicar, não. A coragem é a capacidade da gente fazer algo apesar de que possa ou não machucar-nos. É a coragem de dizer não na hora certa. É a coragem de tomar atitudes certas na nossa vida. É a coragem de querer vencer na vida. Então, quando a gente fala dos valores, existem muitos outros valores: o respeito, o amor, a compaixão, a fidelidade, a humildade, a empatia. Mas hoje nós vamos falar da coragem e da liberdade. Que a coragem aqui seria os valores e a liberdade as nossas
atitudes, tá bom? Então, coragem é a capacidade de fazer o que tem que ser feito, apesar do perigo e da dor. É enfrentar os problemas, é aceitar os desafios, as adversidades e agir a despeito do medo. O medo é um sentimento que às vezes nos atrapalha, muitas vezes, em muitas situações da vida da gente, em muitos, vamos dizer assim, em muitas atitudes que devemos tomar, e às vezes ficamos com medo, com receio, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. E aí a gente tem que ter coragem. Ter coragem não significa não ter medo, mas sim não deixar que ele nos paralise. Nós vamos ter medo. O medo é um sentimento, assim como a coragem, ele faz parte da nossa vida. Nós estudamos isso lá atrás, quando a gente falamos dos sentimentos. Não é isso? Então, o medo, ele faz parte da nossa vida, assim como a coragem. Mas quando a gente tem tanta coragem, não significa que a gente deixou de ter medo. Significa que a gente está disposto a ter atitudes que não deixa que o medo vá paralisar a nossa vida. Eu volto a falar novamente dessa situação que a gente está vivendo. A gente está com medo? Muito. A gente está apreensivo? Muito. Angustiado? Muito. Mas a gente não vai deixar que esse medo nos paralise. Eu não posso deixar que o medo que eu estou desse vírus, o medo que eu estou do que está acontecendo no mundo, me faça parar de dar aula para vocês. Não é fácil a gente estar de frente de uma câmera falando para vocês, sendo que vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou elétrica em sala de aula, que eu quero ouvir todo mundo, eu quero falar com todo mundo, eu quero ter o contato de vocês perto de mim. Eu quero ver vocês comentando sobre o nosso conteúdo, debatendo. Mas é um desafio. E eu não vou deixar que esse medo me paralise, assim como vocês. Vocês não podem deixar que esse medo paralise vocês nessa situação agora. Vamos usar esse medo a nosso favor, né? Nos concentrar nos nossos estudos, nos concentrar agora na nossa família, em quem está dentro de casa com a gente. Então a gente não pode deixar que o medo nos paralise. Ah, ficar trancado dentro do quarto com medo, não, de jeito nenhum. Vamos ler um livro, vamos assistir nossas aulas, vamos fazer nossa atividade, vamos procurar algo para fazer dentro de casa, né? Que ocupe o nosso tempo. Mas não pode deixar que o medo nos paralise. Nós temos que ter coragem nessa hora. Coragem para enfrentar os desafios, coragem para enfrentar o que vem aí pela frente. A gente pede a Deus que acabe logo, mas se isso não terminar por agora, a gente tem que ter coragem para enfrentar tudo que vai vir, tudo que vai acontecer de agora para frente, né? Liberdade. Vamos falar agora de liberdade. Quando se fala em liberdade, aí os adolescentes falam, eba, era tudo que eu queria para minha vida. Será? Será que todos queriam mesmo a liberdade? Será que todos conhecem realmente o que significa liberdade? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, eu quero ter logo os meus 18 anos para ter liberdade. Será? Eu falo assim, ó, como eu queria voltar aos meus 15 anos. Por quê? Porque liberdade tem uma palavrinha que acompanha ela. Responsabilidade. Quando a gente tem coragem de assumir os nossos atos, quando a gente tem coragem de ter certas atitudes, a gente começa a ir conquistar a nossa liberdade. Porque liberdade, meus queridinhos, não é ir pra rua. Liberdade, não querer desobedecer pai e mãe. Não é isso, liberdade. Liberdade não é fazer tudo que você quer. Isso não é liberdade. Tá? A gente tem que aprender o significado do que é ser livre. Que, na verdade, nós nunca seremos livres da sociedade. Na Bíblia diz que nós temos livre arbítrio. O que quer dizer livre arbítrio? Decisão nas nossas escolhas. Então eu trocaria a palavra liberdade
por livre-arbítrio. Porque liberdade não é fazer tudo que você quer. Livre-arbítrio é você escolher o que você quer fazer. O mundo, a sociedade e a vida te dá os dois lados. O lado bom e o lado ruim. Cabe a você escolher o que você quer. E eu tenho certeza que com a educação que vocês têm, com os valores que vocês têm em casa, vocês vão ter o livre-arbítrio de vocês. Mas para escolher sempre as coisas boas. Deixar as coisas ruins do mundo para trás. E seguir os exemplos dos nossos pais. Que eles tiveram a liberdade no momento certo. Que a liberdade precisa ter o momento certo para isso. Ah, eu vou completar 18 anos, eu vou ser de maior, vou tomar conta da minha vida. Será? Não. Eu não tenho mais de 18 anos. Tenho muito mais que isso. E nem por isso eu não devo obediência ao meu pai e à minha mãe. Devo sim. Obediência, respeito. Conquistei a minha liberdade o quê? Talvez a minha liberdade financeira, né? A minha liberdade do livre-arbítrio, de tomar as minhas próprias decisões, sem a intervenção, às vezes, da última palavra, se é do meu pai ou da minha mãe. Agora a última palavra é a minha, eu ouço os conselhos deles, com certeza. Pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. Eles vão sempre estar do nosso lado, para nos mostrar qual o caminho certo e qual o caminho errado. Mas a palavrinha livre-arbítrio te dá o direito de escolha. E eu espero que vocês tenham escolhas corretas na vida de vocês. Muitos filósofos se dedicaram ao tema liberdade e por isso mesmo existem para eles diferentes concepções. Mas podemos dizer que ser livre é não estar em estado de servidão ou submissão. Ser livre não é deixar de ser submisso a alguém. Não é isso, né? Ser livre não é deixar de servir a alguém. Se você serve o seu pai e sua mãe, ser livre não é deixar de fazer isso. De jeito nenhum. É estar em condições de exercer o livre-arbítrio e a autonomia. Então, quando você se considera livre, é o momento em que você já pode tomar suas próprias decisões. Lembrando sempre, gente, eu sempre costumo dizer isso para vocês o tempo todo, que a gente tem que parar, pensar, refletir sobre as nossas decisões. As decisões elas têm que ser tomadas na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa. Não é isso? Porque às vezes, quando a gente confunde o livre-arbítrio, né? Ah, eu posso tudo, eu quero tudo, eu vou fazer tudo. Eu decidi que vai ser assim. Sim, eu decidi que vai ser assim, mas aí eu tenho todo um mundo ao meu redor. Isso que eu decidi ser assim, vai ser bom para mim? Vai ser bom para você? Vai ser bom para seu pai, para sua mãe? Como será? Não é isso? Então a gente tem que procurar saber um pouquinho o que é ter liberdade, o que é ser liberto, o que é livre-arbítrio. É isso, meus amores? Então, ó, por hoje, os nossos questionamentos param por aqui. Mas eu vou deixar com vocês aí a atividade do livro. São 2 questõezinhas que vocês vão fazer para mim. Só que cada questão dessa, eu quero que vocês falem um pouco, pelo menos 10 linhas. 10 linhas na primeira questão e 10 linhas na segunda questão. Ok? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês.